No Expondo as Escrituras de hoje, iremos tratar sobre algo que estava causando sofrimento na vida de Paulo. Paulo ora e Deus lhe traz uma resposta. Mas essa resposta veio de acordo com aquilo de fato que Paulo queria? É sobre isso que vamos falar no Expondo as Escrituras hoje. Está entrando no ar o programa Expondo as Escrituras. Comigo, Pastor Mário Luna. Um programa para você entender e praticar a palavra de Deus. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um Expondo as Escrituras. Eu sou o Pastor Mário Luna, é com alegria e satisfação que eu recebo você aqui. Se você está chegando pela primeira vez, você é muito bem-vindo também. Hoje vamos falar sobre o espinho na carne de Paulo e a solução de Deus. O que Deus traz como resposta para a oração do apóstolo. 2 Coríntios capítulo 12, versículos 7 a 10. Vamos fazer a leitura? E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual três vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor a Cristo, porque quando estou fraco, estou forte. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade de estar aqui no Expondo as Escrituras, que o Senhor tome nas tuas mãos nossas vidas. Ilumina a minha mente para que eu possa ensinar as verdades de acordo com a tua palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo também para que eles possam, Senhor, compreender e juntos possamos praticar a tua palavra em nome de Jesus. Deus seja glorificado. Você que está assistindo esse Expondo as Escrituras vai poder descer aqui na descrição do vídeo, vai descendo, lá na parte de baixo tem assim, faça download, tem um link, você vai clicar nesse link e ao clicar nesse link você vai ser levado para a minha página no meu canal, no meu site. E aí você vai descer a página, vai ter um botãozinho, você vai clicar e você vai baixar o esboço dessa exposição bíblica. Agora, se você é uma pessoa que quer baixar tudo num único lugar, tanto do Expondo as Escrituras, como também da EBD Comentado Online, eu tenho um aviso para você. Clube de membros do canal do Pastor Mário Luna. Tenha vários benefícios e baixe tudo em um único lugar. PDFs dos resumos e slides da EBD, slides em PowerPoint da EBD e PDFs do Expondo as Escrituras. Clique no link na descrição do vídeo e assine. E temos uma novidade, a pedido, formas de pagamento Pix, boleto e cartão. Essa é a área de membros onde você vai baixar tudo num único lugar. Seja membro e ganhe todos esses benefícios. Programa Expondo as Escrituras. Apresentação Pastor Mário Luna. Ao você assinar o Seja Membro, além de você estar semeando no meu Ministério de Ensino, você terá o benefício de baixar tudo num único lugar. Então você não vai precisar mais a cada mensagem, a cada aula da EBD ir lá no meu site baixar. E também para você que assiste às aulas da EBD vai ter o slide também em PowerPoint nesse caso. Bom, vamos dar prosseguimento aqui. Introdução. O programa Expondo as Escrituras de hoje trata sobre o espinho da carne de Paulo e a solução de Deus, baseado em 2 Coríntios capítulo 12, versículos 7 a 10, como já lemos. Nessa exposição bíblica vamos aprender do que se trata esse espinho na carne de Paulo. Quem colocou, qual o seu motivo e o que Paulo aprendeu com isso. Então nós temos aí, no primeiro tópico dessa mensagem, o que Paulo diz antes de falar sobre o espinho na carne. É uma pergunta. O que Paulo fala? Está aí em 2 Coríntios capítulo 12, versículos de 1 a 6. A segunda carta aos Coríntios contém uma defesa pessoal do apóstolo Paulo. O texto que estou fazendo essa exposição, que é 2 Coríntios capítulo 12, do 7 ao 10, é uma resposta às acusações mentirosas de seus oponentes. Começa lá no versículo 1, né? 2 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 1.
Esses oponentes se gloriavam de muitas coisas, pois diziam que Paulo não tinha experiências tão arrebatadoras quanto eles, nem credenciais suficientes para o apostolado. Paulo não queria se gloriar, porém, para defender seu apostolado, ele precisou mencionar a experiência a seguir. Então, o que estava acontecendo? O apóstolo Paulo foi chamado como apóstolo pelo próprio Senhor, tanto é que nas suas cartas, em algumas delas, ele diz Paulo, chamado por Deus, apóstolo, mas havia alguém que se opunha ao ministério de Paulo, alguém que era contra Paulo, alguém que achava que Paulo não era apóstolo coisa nenhuma, até porque Paulo, nesse caso, eles entendiam que Paulo não tinha seguido a Cristo, né, junto ao seu ministério, mas o próprio Jesus foi quem chamou o apóstolo Paulo, o próprio Jesus foi quem passou a revelação para o apóstolo Paulo, segundo ele relata na carta aos Gálatas também. Então, eles desqualificavam Paulo. E diante dessa situação, para defender o seu apostolado, já que Paulo tinha um ministério que Deus colocou nas suas mãos, e ele precisava dar prosseguimento ao ministério, ele agora vai passar a falar algumas coisas dentro disso. Onde ele esteve? Aonde Paulo esteve? Capítulo 12, versículos de 1 a 3 de 2 Coríntios diz: em verdade que não convém gloriar-me, tá? Mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Então ele está contando uma experiência sobre um homem que foi arrebatado até o terceiro céu há 14 anos atrás. Esse homem era ele mesmo. Eu sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Então, nós temos aqui o relato. Onde Paulo esteve? Foi arrebatado até o terceiro céu. Já que os seus opositores diziam que ele não tinha experiências tão arrebatadoras, para defender o seu apostolado, Paulo relata isso. De uma forma simples, de uma forma humilde, ele não está se gloriando por isso, mas ele está apresentando uma credencial, uma situação que havia ocorrido na vida dele, para poder provar que ele também tinha as suas experiências, mas que ele não se baseava nelas. Paulo tinha experiências com Deus? Tinha. Mas ele se baseava nela? Não. Esse é o grande problema que nós encontramos hoje. Às vezes as pessoas têm algumas experiências com Deus e eles passam a se basear nessas experiências para acabar se gloriando. E nós acabamos entrando por um caminho errado. Porque Deus não quer que você se glorie de si mesmo. Deus quer que a glória seja dele, a honra seja dele, o louvor seja dele. Então, quando você usa o que Deus faz na sua vida para se exaltar, para se gloriar, você está indo na contramão daquilo que Deus quer. E o apóstolo Paulo, ele apresenta isso apenas para mostrar algo aos seus opositores. 2. O que ele ouviu? Foi arrebatado até o paraíso e ouviu palavras inefáveis. Então, aonde ele foi? Arrebatado até o terceiro céu. O que ele ouviu? Palavras inefáveis. O que são palavras inefáveis? Que não pode ser expressas em palavras. O que ele ouviu, ele não tem como colocar em palavras para aqueles que lá estavam lendo a sua carta, os seus primeiros leitores. De que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, de alguém que teve uma experiência, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Então o apóstolo entende o seguinte: ele teve experiências arrebatadoras? Teve. Ele se gloria nisso? Não. No que Paulo se gloria? Nas suas fraquezas. Por quê? Para que o poder de Cristo se manifeste. Porque se você se gloriar nas suas experiências com Deus, o poder de Cristo não há de se manifestar. Então você tem uma escolha. Você quer se gloriar no que Deus tem feito através da sua vida? Você pode até se gloriar, mas o poder de Deus, ele não vai continuar fluindo. Ele não vai continuar sendo ele não vai se manifestar mais na sua vida como vinha se manifestando. Por quê? Porque você escolheu o caminho de se gloriar. Paulo escolhe o caminho de não se gloriar. Mas se ele vai se gloriar, se glorie nas suas fraquezas. Então ele conta uma experiência que ele teve, mas ele não quer se gloriar nisso, ele quer se gloriar nas suas fraquezas. Esses homens que estavam acusando o apóstolo Paulo se gloriavam em coisas que eles tinham visto, passado, mas o apóstolo Paulo não. O apóstolo Paulo se gloria nas suas fraquezas.
Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio. Porque direi a verdade. Ele realmente foi arrebatado. Ele realmente ouviu coisas inefáveis. Mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê. Ou seja, através do meu testemunho, ou de mim ouve, através da minha pregação. Então Paulo queria ser conhecido e visto através do seu testemunho e através da sua pregação, ou através das suas obras e através da sua pregação. Paulo não queria ser conhecido por aquele que foi arrebatado até o terceiro céu. Porque é muito comum, quando Deus usa determinadas pessoas, as pessoas começarem a ser usadas. Ah, vamos lá no irmão, porque Deus usa aquele irmão em revelação, Deus usa aquele irmão em visão, aquela irmã em visão, aquela irmã em revelação. E aí a gente passa a não mais observar qual é a mensagem que é passada, qual é o testemunho que é dado. A gente não se preocupa mais com isso, mas a gente se preocupa com as visões, com as revelações, com as profecias, e a gente esquece de se concentrar também em quem de fato aquela pessoa é. E o apóstolo, ele tem em mente o seguinte: eu não quero ser conhecido como o homem que foi arrebatado até o terceiro céu. E não é esse o slogan de algumas pessoas. Eu tive a beira da morte. Então ele leva isso como um slogan da vida dele. E isso acaba atrapalhando, porque isso ofusca a glória de Deus. Deus não quer que a glória dele seja ofuscada. E tem muita gente que ofusca a glória de Deus, contando experiências que teve com Deus e esquecendo de repassar a Deus a glória devida. Então o apóstolo diz: eu não quero que vocês cuidem de mim, a não ser através do que vocês veem e do que vocês ouvem. Ou seja, eu quero ser conhecido através do meu testemunho, das obras que eu realizo e através da pregação que eu prego. É isso que Paulo está dizendo. Você está gostando do conteúdo desse vídeo? Então, já deu like? Dá um like aí, não esquece de dar um like para que o YouTube venha recomendar o vídeo para outras pessoas. Compartilha na sua rede social, no seu Facebook. Tem um botãozinho aí, ó, para você compartilhar. Também lá no seu status do WhatsApp. Inclusive agora tem até o lugar para você clicar e criar um clipe, um pedaço, um trecho do vídeo e poder também, nesse caso aí, compartilhar. Você também pode se inscrever no canal. Você já se inscreveu no canal? Você não paga nada para se inscrever no canal. Ser membro é uma coisa, se inscrever no canal é outra. Você não paga nada, ativa o sininho das notificações, tá bom? Não deixe de fazer isso, que você vai estar colaborando. Eu quero também deixar aqui algumas recomendações para você, ó. Livro Uma Vida com Propósito. Esse livro é muito bom. Quem sabe você está procurando o propósito que Deus tem na sua vida e você talvez esteja procurando esse propósito através da felicidade, através da vida profissional, através de um casamento, e você vai descobrir algo muito importante, que o propósito da sua vida começa em Deus. É um livro que eu indico para que você possa ler, o link está na descrição aí, livros que eu recomendo. Também te recomendo o Comentário Bíblico Pentecostal do Novo Testamento. Você que estuda a Bíblia, quer compreender um pouco melhor o texto que lá está, esse comentário, ele vai comentar aí o Novo Testamento. Ele não comenta o Antigo, mas comenta o Novo. É um comentário pentecostal, então é apropriado para nós que somos pentecostais. E eu também te recomendo o Dicionário Bíblico IUCLAF, também, que é um dicionário aí que vai dar para você definições de palavras, de termos, e você também pode clicar no link na descrição e adquirir caso você queira. Vamos lá, número 2, o sofrimento de Paulo e o espinho na carne. Agora nós vamos começar a parte no qual nós lemos. Primeiro eu tive que falar sobre o que estava acontecendo, aonde Paulo tinha ido, o que Paulo tinha ouvido, qual era a situação, o contexto que Paulo estava vivendo, e agora vamos falar desse sofrimento. O sofrimento de Paulo, o espinho na carne. Depois da glória vem a dor. Depois de algo maravilhoso vem o sofrimento. Paulo muda sua fala de visões celestiais para espinho na carne. Você para pensar e diz: conheço um homem que há 14 anos, se no corpo, fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi levado até o terceiro céu e ouviu coisas inefáveis que não são lícitas que o homem ouça. E agora Paulo vai dizer que foi-lhe colocado um espinho na carne. Olha aqui, o que era o espinho na carne de Paulo? Esse assunto é algo assim interessante. Um grande debate se concentra por séculos sobre o que seria o espinho na carne de Paulo. O que era isso?
há muitas opiniões e nenhuma resposta conclusiva, ou seja, especulações. Ninguém sabe ao certo o que de fato era o espinho na carne de Paulo, certo? William Hendrickson, um teólogo, ele nos informa o seguinte: entre as sugestões estão epilepsia, histeria, nevralgia, depressão, problemas de visão, e aí ele se baseia em Gálatas 4, 14, 15. Veja com grandes letras vos escrevo. Estavam aqueles que acreditam que Paulo estava com problema de visão, não estava enxergando bem, a visão dele estava fraca. Malária, lepra, reumatismo, um impedimento na fala, tá? Também tem aí 2 Coríntios capítulo 10, 10 e 11, 6. Tensão de inimigos pessoais, aqui já tem 10, tá? Maus tratos de um demônio, tá? Porque ele fala que era esbofeteado, era algo que causava nele uma aflição, algo que lhe causava dor. Há aqueles que dizem que era um sofrimento também porque Paulo não havia se casado. A falta de um casamento estava trazendo isso para ele também. Então, essas teorias são habilmente defendidas por estudiosos que conhecem tanto a literatura judaica quanto a vida de Paulo descrita em Atos e nas epístolas. Então, eles também vão recorrer à literatura judaica. Eles não recorrem só à Bíblia. Só que, preste atenção, certamente algumas conjecturas são dignas de consideração. Poderia ser? Poderia. Mas cada uma esbarra contra objeções de peso. Ou seja, poderia mais, e aí vem o mais, para poder provar que talvez não seja. Quer aconteça ter sido a aflição de Paulo um problema externo, enfermidade, ou interno, até mesmo nas suas emoções, o resultado permanece o mesmo. Nossas teorias são meras suposições, pois não sabemos o que afligiu o apóstolo. O grande problema é que nós queremos descobrir uma coisa que não tem relevância diante do texto que Paulo está escrevendo. A questão não era o que era o espinho na carne, sim o que produzia o espinho na carne. É aí que está a grande questão. Entendemos que a intenção de Paulo não era descrever com detalhes o que seria esse espinho na carne. Pois se essa fosse sua intenção, ele o teria feito. Por que o apóstolo escreve sobre uma coisa e não conta o que era? E se ele não conta o que era, ele não contou por algum motivo. Quem sabe alguém poderia associar aquilo que ele chamava de espinho na carne, porque Deus assim o fez, permitiu que ele tivesse esse espinho na carne, e toda vez que alguém tivesse alguma coisa que fosse semelhante ao que Paulo tinha, ia dizer, é um espinho na carne, e nem sempre. Deus usa aquilo ali como algo que vem trazer dor para o apóstolo para poder ter um benefício, mas nem sempre quem tivesse aquilo seria um espinho na carne. Talvez seja por isso que o apóstolo Paulo não escreveu o que seria o espinho na carne. Talvez. Paulo está focando em quem colocou esse espinho e qual o propósito desse espinho na carne. 2. Quem colocou o espinho na carne de Paulo? Aqui é quem, tá? E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de eu não me exaltar. Então preste atenção aqui nesse texto. E para que eu não me exaltasse pelas excelências das revelações. Paulo teve revelações que ele diz que era algo inefável, não era lícito falar aos homens, tá? Os homens não teriam como ouvir. E ele diz que por causa disso foi colocado um espinho na carne. Ele não diz qual é o espinho. A saber, ele diz quem foi que colocou, tá? Um mensageiro de Satanás. Satanás envia um demônio para poder atormentar Paulo, para me esbofetear. Ele se sentia como se estivesse sendo esbofeteado, esmurrado no rosto. É uma forma de falar, para mostrar a intensidade, o impacto da dor que ele tinha, a fim de não me exaltar. Qual era o propósito? Não se exaltar. Paulo explica que esse espinho na carne veio por meio de um mensageiro de Satanás. É preciso destacar aqui que Satanás não está agindo fora do controle de Deus.
Ninguém em todo o universo faz nada fora do controle de Deus. O próprio Deus o permite agir para afligir o apóstolo. Paulo se sentia atormentado com esse espinho. Deus tem maneiras misteriosas para cumprir determinados propósitos na vida dos seus servos. Ele permitiu também que Satanás afligisse a Jó, ao ponto de Jó amaldiçoar o dia do seu nascimento e fazer os porquês. Por quê? Por quê? Por quê? Trevas profundas cercaram Jó, mas Deus continuava com seu servo e o final da história de Jó é surpreendente, porque Jó aprende aquilo que ele não sabia depois de todo aquele sofrimento. 3. Por que Deus permitiu esse espinho na carne de Paulo? Parte B do versículo. Veja bem, diz assim: e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, a fim de não me exaltar. Então, na primeira parte, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Na segunda parte aqui, por que Deus permitiu? O início do versículo e o final do versículo responde essa pergunta. E para que eu não me exaltasse pelas excelências das revelações, e no final, a fim de não me exaltar. Então, para que Deus permitiu? O motivo do espinho era conservar Paulo humilde e dependente de Deus. As manifestações de Deus através de Paulo poderiam deixar soberbo, exaltado ou arrogante. E esse é o perigo que todos nós corremos. Porque conforme Deus vai nos usando, nós vamos começando a nos sentir autossuficientes. O inimigo vai tentando lançar dados na nossa mente que nós podemos o que não podemos, que nós vamos fazer o que nós não temos condição de fazer. Pessoas podem começar a trazer certos tipos de elogios que podem nos levar a achar aquilo sobre nós que não convém. E eu aqui não estou dizendo que o trabalho de alguém não possa ser elogiado. Pode ser elogiado, sim. É consideração, é reconhecimento. Mas, cuidado! Como é que é feito esse tipo de elogio? Porque de repente alguém pode dizer assim: olha, Deus está te usando muito quando você está aqui no culto, as coisas são diferentes. Ah, é disso que eu estou falando. Esse tipo de elogio pode fazer com que você comece a se sentir soberbo. Pode fazer com que você comece a se sentir arrogante. Olha, Deus te usou muito mais do que o pastor. Olha, você está sendo muito mais usado do que fulano de tal. Comparações. Esse tipo de elogios são elogios que não devem ser recebidos, porque isso pode te levar para o abismo, para o buraco, para a queda, para a ruína. Agora, dizer, irmão, você tem realizado um bom trabalho aqui na obra. Tem sido uma bênção a aula da escola dominical que você tem ministrado. Aí é uma outra coisa. Temos reconhecido o seu esforço em estudar, temos aprendido muito para a glória de Deus. Aí é outra coisa. Agora, quando começa a dizer que você está sendo usado mais do que fulano, que sem você no culto a coisa não está fluindo como deveria fluir, que você faltou e o culto não foi o mesmo, aí cuidado com isso. Cuidado, porque isso vai te levar para a ruína. O próprio Paulo já havia dito o seguinte, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, esse tesouro aqui é o evangelho, em vasos de barro. Quem é o vaso de barro? Nós. Para que a excelência do poder seja de quem? De Deus, e não de nós. Hernandes Dias Lopes diz que Paulo compara e contrasta o evangelista com o evangelho, ou seja, Paulo e o evangelho. O pregador com a pregação. O foco não deve estar no instrumento que prega a mensagem, mas no conteúdo da mensagem. Qual é o conteúdo da mensagem? Preste atenção. Eu tenho aqui uma caneta. Dentro dessa caneta tem tinta. Se eu tivesse a caneta, mas não tivesse tinta, para que serve essa caneta? Deixa eu te fazer essa pergunta. Para nada. Sabe o que você pode fazer com essa caneta se ela não tiver tinta? Jogar fora. A não ser que você queira a caneta para enfeitar. Vamos fazer aqui uma analogia. A caneta somos nós. A tinta é o poder de Deus. Sem tinta, a caneta não tem mais serventia nenhuma. Só vai servir para enfeitar. Então,
O poder é de Deus, não é nosso. Deus opera através de nós. Por meio de que a caneta, a tinta aqui, ela é colocada no papel através do quê? Da caneta. Mas se não tiver tinta, a caneta não serve para nada. Ela fica sem serventia. Então a caneta apenas, a parte aqui, é um instrumento, porque o conteúdo dela é o que vai fazer aquilo que deve ser feito. E nós precisamos compreender isso. Então o foco não deve estar no instrumento que prega a mensagem, mas no conteúdo da mensagem. Que tipo de mensagem? O homem é apenas um vaso de barro frágil. Pega, quebradiço e barato. Pega um vaso e solta no chão de barro. Ele quebra. Ele é frágil. Nós somos frágeis. O poder de Deus se manifesta na nossa vida, mas nós precisamos entender. Com Deus nós vencemos. Com Deus alcançamos. Com Deus conquistamos. Mas nós nunca podemos olhar para Deus e achar sou alguma coisa. O que sou, sou por causa de ti. O que Deus tem feito é Deus fazendo. Não sou eu, é o Senhor, é o poder de Deus se manifestando. Seu valor não é intrínseco do vaso, mas dentro desse vaso existe um tesouro de inestimável valor. Esse tesouro é o Evangelho, é o que você prega, é a mensagem que você leva. O vaso e a mensagem que você vive. O vaso é perecível, mas o Evangelho é imperecível. Lembra que Paulo diz que não quer que cuidem dele, a não ser pelo que vê e pelo que ouve? Testemunho, o Evangelho, ele testemunhando o Evangelho e a pregação que ele pregava. Ou seja, a vida que ele levava e a pregação que ele pregava. Era disso que Paulo tinha em mente. A mesma coisa somos nós. O vaso é perecível, mas o Evangelho é imperecível. O vaso é frágil, mas o Evangelho é poderoso. O vaso não tem beleza em si mesmo, mas o Evangelho traz fulgor da glória de Deus na face de Cristo. Nós pregamos o Evangelho, nós vivemos o Evangelho. O vaso se quebra e precisa ser substituído, mas o Evangelho é eterno e jamais pode ser mudado. Você entendeu isso? Essa caneta aqui, ela pode ter algum problema. Essa tinta pode ser colocada em outra caneta. Eu digo assim, lá onde eles fazem as canetas, a tinta pode... Ah, essa aqui não tá boa para colocar tinta. Então, descarta ela, bota tinta em outra. E o trabalho vai ser feito. Você tá entendendo o que eu quero dizer? O poder de Deus vai se manifestar. Com você ou sem você, Deus opera. Deus é Deus, então não se exalte, não se glorie no que Deus está fazendo. Paulo está mostrando o seguinte: Deus coloca algo na vida dele para poder preservar a vida do apóstolo. Enquanto seus opositores estavam se gabando do que estava acontecendo em suas vidas, Paulo está contando, se gloriando nas dores. Paulo está falando dos seus sofrimentos. Eles estavam contando orgulhosamente os seus feitos. Paulo está falando do que ele tem vivido por amor a Cristo. É totalmente diferente. Deus estava se manifestando a Paulo e por meio de Paulo. Se manifestando a Paulo, as revelações que eram dadas, e se manifestando por meio de Paulo, a obra que Paulo realizava. E ele não poderia de forma alguma se exaltar, porque senão se perderia o vaso. E Deus não quer perder o vaso. Então, para conservar o vaso na sua presença, Deus permite o sofrimento. Tem gente que vira e mexe está dentro de lutas grandes. E outros olham para ele e falam assim: você só vive na luta, hein, irmão? Só Deus para dar vitória, hein? É só vento, é só prova. Sua vida, só Deus para dar vitória. Ah, irmão, cuidado, hein? Não sei não, acho que você está precisando rever sua vida aí, porque alguma coisa não deve estar funcionando como deveria. E quem sabe não é nada disso. O que está acontecendo é Deus permitindo ventos, lutas, tribulações, aflições, porque aquilo conserva o servo dele ou a serva dele humildemente na presença do Senhor. Porque Deus sabe que se aquilo cessar, o eu se manifesta. O orgulho se manifesta. Então Deus está ali mantendo o seu servo humildemente na sua presença. Existem pessoas que precisam ser feitas dessa forma.
Outras pessoas não precisam dessa mesma maneira. Isso quer dizer que uma é melhor do que a outra? Não! Deus trabalha de acordo com a nossa natureza pecaminosa naquilo que é mais aflorado. Se existem pessoas que têm tendência de se exaltar por aquilo que vai acontecendo, Deus tem formas de trazer ela a fazer com que ela fique humilde. Existem outras que não têm essa tendência. Tem outras tendências pecaminosas, mas não essa. Então Deus trabalha de acordo com o vaso. Apesar de dolorosa, preste atenção. Deus estava se manifestando a Paulo e por meio de Paulo, e ele não poderia de forma alguma se exaltar. Apesar de dolorosa, essa era uma medida protetiva da parte de Deus. E alguém pode dizer assim, Pastor Mário Luna, como é que Deus protege alguém permitindo dor? Permitindo que ele seja ali, colocado nele um espinho na carne. O termo no grego fala também como uma estaca, um espinho. Algo que o atormentava, ao ponto dele falar, o mensageiro de Satanás para me esbofetear. Paulo sentia ali o impacto daquilo que tinha sido colocado nele. Como é que Deus pode estar trazendo isso para proteger? Deus tem formas de trabalhar que fogem à nossa compreensão. Ele permite o sofrimento para preservar, enquanto o inimigo quer usar o sofrimento para destruir. Tudo vai depender de como nós enxergamos a situação que estamos vivendo. Quer ver uma analogia? Mais uma vez, uma comparação? Sol, calor. Dois componentes, barro e cera. E o calor está em cima. Forte. Qual é a reação de um e de outro? O que acontece com um e com o outro estando exposto ao sol, ao calor? Ao sol, ao calor, ao fogo. A cera derrete. O barro endurece. E todos os dois não estão sendo submetidos ao calor? Sim. Mas o resultado é diferente. A cera fica mole. O barro fica duro. Existem pessoas que dentro do sofrimento, elas amolecem, elas ficam aquebrantadas, elas se voltam para Deus. Existem pessoas que dentro do sofrimento, elas endurecem, elas questionam, elas reclamam, elas murmuram. Lembra do povo de Israel? Quando você vai lendo, eu estou fazendo a minha leitura bíblica anual e passando ali pelo Antigo Testamento, Êxodo, Números, mais ou menos nesse ponto, o povo vira e mexe, se comporta com o coração endurecido. Eles viram todos os feitos de Deus e eles continuam rebeldes. É uma transgressão atrás da outra. É claro que isso não acontecia um dia e no outro dia acontecia outra transgressão. É claro que nós estamos falando de um período de 40 anos. Eu sei disso. Porém, o povo não aprendia de forma nenhuma. Deus ia lá, eles cometiam uma transgressão, Deus ia lá, tinha gente que até morria, às vezes a mortandade era enorme, 10 mil, 14 mil, enfim. E o povo não aprendia. O que é isso? Coração duro. Diante dos sofrimentos, coração duro. Mas havia aqueles que ficavam o quê? Aquebrantados. Aquebrantados. Por fim, algo interessante é digno de nota nessa parte. De falar aí sobre essa questão de enxergarmos a luta, a prova. Preste atenção. Quem estava trazendo dor para Paulo era quem? Era Satanás, certo? Porém, para ele não se exaltar. Então, quem estava trazendo sofrimento para Paulo era Satanás. Até aí, o inimigo gosta de se opor à obra de Deus. Esse é o propósito dele. E se ele puder infligir dor nos servos de Deus, ele vai infligir, como ele infligiu dor sobre Jó. Até aí tudo bem. Satanás está fazendo o trabalho dele. Só que tem um porém. Satanás está colocando dor no apóstolo, sofrimento no apóstolo, mas o propósito de Deus é para Paulo não se exaltar. Opa! Então nós encontramos aqui uma situação diferente. O diabo está causando dor, mas Deus está usando essa dor para o apóstolo não se exaltar.
Não é uma dor para destruir o apóstolo. Não é uma dor para paralisar o apóstolo. Não é uma dor para que o apóstolo fique inativo na obra de Deus. Não é uma dor para que o apóstolo fique frustrado. Não é uma dor para que o apóstolo comece a murmurar. É uma dor para que o apóstolo não venha se exaltar. O causador da dor é Satanás. O enviado de Satanás para causar dor em Paulo. Porém, o propósito da dor que Deus tem em permitir a dor é não deixar o apóstolo se exaltar. Deus usa o inimigo em algo totalmente contrário à sua natureza. Pois para Satanás seria ótimo ver Paulo se exaltando. Pois uma vez que ele estivesse arrogante, estaria satisfazendo a vontade do diabo. Então o diabo vai lá causar dor em Paulo. Mas Deus usa essa dor para não deixar Paulo se exaltar. O diabo foi lá causar dor em Jó para fazer Jó blasfemar de Deus. Mas Deus usa aquele momento também e vai aprimorando Jó, e vai lapidando Jó, e vai trabalhando na vida de Jó. E no final do livro Jó confessa: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Existem situações que você e eu vamos viver na presença de Deus. Sofrimentos causados por servirmos a Deus. Não é por fazermos coisas erradas, não. Por estar servindo a Deus. Não é também por ser humano. Às vezes vem uma dor de cabeça. Às vezes vem alguma situação do dia a dia da vida que não tem nada a ver com o evangelho em si. Não estamos sofrendo aquilo por ser cristão. Estamos sofrendo por ser humano. Mas haverá coisas que nós vamos sofrer por causa de ser cristão. E Deus vai trabalhar na nossa vida. E com isso nós vamos ganhando maturidade, nós vamos ganhando firmeza, nós vamos ganhando experiências. E o Senhor vai nos firmando para que nós possamos alcançar novos patamares no sentido de outras obras serem realizadas e mais oposição e mais ataques e nós não venhamos desistir. Porque senão você desiste, você abandona, você larga, você esquece, você diz: não quero mais, chega, para mim chega, para mim não dá. É justamente por isso que o apóstolo Paulo, ensinando a Timóteo na sua primeira carta, diz: não impõe a mão precipitadamente sobre ninguém, no sentido de alguém neófito, alguém novo convertido, alguém sem estrutura para o ministério. Por quê? Porque ele enfrentaria oposições, ele estaria dentro de uma guerra. E se ele não tivesse preparo, ele diria: eu não quero mais. Eu não quero mais. Chega. Eu estou desistindo, eu estou abandonando, eu estou largando, eu estou indo embora. Eu não quero mais isso para a minha vida, eu não quero mais ser cristão. Não é o que Jesus conta na parábola do semeador? E quando vinha a luta, uma das sementes cai no lugar que Jesus dá uma comparação, dizendo que quando vem as lutas, as aflições, as pessoas desistem. Porque não tem estrutura. E quem vai dar a estrutura? É o Senhor. Mas Ele vai usar o que para dar estrutura? Os momentos de dificuldade. Para que a nossa fé seja o quê? Lapidada. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 2,18. Se Satanás opõe ou não opõe. Pelo que bem quisemos uma ou outra vez ir ter convosco. Pelo menos eu, Paulo. Mas Satanás nos impediu. Ou nulo impediu. Então Satanás se colocou como uma barreira para Paulo não chegar até a cidade de Tessalônica. Duas vezes. Pelo menos duas vezes. Só que aqui nós estamos vendo o quê? Satanás causando sofrimento e Deus usando o sofrimento para Paulo não se exaltar. Ou seja, Deus está usando o sofrimento que Satanás está causando por uma coisa totalmente contra o propósito de Satanás. Porque o propósito de Satanás é Paulo se voltar contra Deus. O propósito de Deus é Paulo se apegar mais a Ele. O propósito de Satanás é Paulo recusar Deus. O propósito de Deus é Paulo se agarrar a Deus. É Paulo se agarrar. Depender de Deus. Como Jacó no vale de Jaboque, lutando, querendo uma bênção, querendo ser abençoado. Ele se apega, ele luta, ele diz: não te deixarei ir enquanto tu não me abençoares. Mas tem gente que, diante das lutas, se revolta contra Deus, como Israel fazia, muitas vezes, como nós fazemos, muitas vezes. Ficamos chateados, aborrecidos. Mas Paulo está ali. No versículo acima percebemos mais uma vez Satanás agindo como opositor da obra.
Porém, segundo Coríntios 12, 7, como eu disse, Deus muda as atividades de Satanás em benefício do reino de Deus. Ou seja, o diabo está atacando e Deus está usando para poder Paulo se humilhar. Lembre-se, Deus continua no controle. Pare de dizer que Deus se esqueceu de você. Pare de dizer que Deus não se lembra de você, porque Deus se lembra de você. Deus não se esqueceu de você. Se Deus tivesse se esquecido de mim e de você, nós já estaríamos vencidos totalmente, derrotados, acabados. Um pouquinho que Deus permitiu Satanás tocar na vida de Jó, você viu o que ele fez. O que o diabo é capaz de fazer. Imagine se ele tira a mão de nós também e diz assim, tá por tua conta, Satanás. Sua e de todos os seus aí que você está comandando, os demônios. Façam o que vocês quiserem. Então pare de achar que Deus se esqueceu de você. Deus não se esqueceu. Mas lembre-se, essa luta que você está passando pode servir também se você tiver um olhar diferente para te levar mais para perto de Deus e não para longe de Deus. Olhe com outro olhar, pense o seguinte, Senhor, apesar de tudo que eu estou passando, eu estou de pé. O Senhor tem me sustentado e eu quero te render graças nesse momento. Você está gostando do conteúdo desse vídeo? Então, dê um like. Não esquece de dar o like. Ative o sininho das notificações e se inscreva no canal. Compartilhe na sua rede social. Comente o que você está achando, de que lugar do Brasil você está assistindo esse vídeo. Não deixe. E compartilha também na sua rede social. Isso é muito importante. Você conhece o curso livre de teologia da Faculdade Vitória em Cristo? Ele tanto é um curso online como presencial. Você realiza todas as atividades online. Por isso, você pode estudar em qualquer lugar do Brasil e no melhor horário para você. Clique no link na descrição do vídeo e se inscreva para assistir o módulo grátis. E se você gostar, seja aluno! Programa Expondo as Escrituras. Apresentação: Pastor Mário Luna. Eu recomendo o curso livre de teologia, porque, pela bondade de Deus, eu também sou aluno, estou fazendo um aprimoramento. Pela bondade de Deus, eu também já dei aula de teologia, mas não estou na grade de professores desse curso. E eu quero dizer a você que é um ótimo curso, é um excelente curso. O link está na descrição aqui, clique, se inscreva no módulo grátis. Se você gostar, depois você pode fazer a sua matrícula e passar a ser aluno, e depois de terminar o curso, você vai ter um certificado e vai ter aí um conhecimento maior sobre a palavra do Senhor Jesus Cristo. 3. A solução de Deus e a vitória de Paulo. Então nós vimos aí o que Paulo está passando, a dor de Paulo, o sofrimento de Paulo, o espinho na carne, e agora qual é a solução que Deus tem para a oração que Paulo faz? A oração de Paulo, acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Ou seja, tira esse espinho. Tira esse mensageiro que veio para poder me atormentar. Por 3 vezes ele implorou que Deus tirasse o espinho de sua carne. Paulo tem algo que está o afligindo e suplica a Deus, não só uma, nem 2, mas 3 vezes para dar um fim ao seu sofrimento. Você já passou por isso? Está passando por alguma coisa e orar 1, 2, 3 vezes, 4, 5, está orando constantemente? Preste atenção. Em situações de sofrimento, aprendemos a nos aproximar mais de Deus. As orações são mais constantes e reconhecemos total dependência de Deus. Os sofrimentos nos faz chegar mais para perto de Deus. Em reconhecê-lo. Outros murmuram de Deus, como eu mostrei o caso de Israel. Diante dos problemas, rapidinho eles começavam a murmurar. Outros não, outros vão chorar nos pés de Jesus, como Ana. Se dobrava diante de Deus, clamava ao Senhor. Até que chegou um momento que Deus entra na causa em questão de Ana e permite que Ana venha gerar. E Ana agora se torna uma mãe. E Ana devolve ao Senhor aquilo que Deus havia dado a ela. Mas não para por aí não. Deus deu outros filhos para Ana. Ana queria um filho. Deus queria um sacerdote, um juiz e um profeta. Deus queria um líder diante do seu povo. E Deus faz a obra por intermédio da vida de Ana. Ana chora, Ana se humilha, Ana persevera, Ana não desiste e o Senhor atende a oração de Ana. Ana mudou a vontade de Deus? Não. Ana só se alinhou ao querer de Deus. Ana se alinhou ao propósito de Deus. Deus queria um homem para o servir e Ana faz um voto.
Se o Senhor me deres, eu vou entregar ele totalmente para o Senhor. Então Ana se alinha ao propósito de Deus. Ana compreende o propósito de Deus e coloca Samuel na mão do Senhor. E a partir daquele momento Deus diz: você chegou no ponto que eu queria. Você veio sofrendo, 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 sofrendo. Foi sendo quebrantada, 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 até chegar no ponto de dizer: se tu me deres o filho, eu vou dar ele para o Senhor. É isso que eu estava esperando de você, Ana. Só que para Ana fazer isso, ela teve que passar por todo um caminho de dor, por todo um caminho de sofrimento, por todo um caminho de angústia. Não é diferente comigo e com você. Existem coisas que nós só nos dispomos a fazer para Deus depois de sermos bastante aquebrantados. Caso contrário, nós vamos dizer: não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer. Quem sabe Deus tem um chamado na sua vida e você está dizendo que não vai fazer. E Deus está permitindo provas, ventos, tempestades sobre a sua vida para que você possa se render à vontade de Deus e dizer como Maria: eis-me aqui, cumpra em mim a vontade do meu Senhor. Cumpra em nós a vontade do Senhor. 2. A resposta de Deus. Paulo ora. Qual é a resposta? E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso é a palavra de Deus. No mesmo versículo nós temos duas falas. A fala de Deus e a fala de Paulo. Primeira parte do versículo, a fala de Deus. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A fala de Paulo: de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então vamos lá. A resposta da oração de Paulo chegou. Ah, que alegria. Quando uma resposta chega, você está esperando uma resposta. Oh, meu Deus, a resposta chegou. Vem a resposta de Deus. Deus agora se manifesta. Deus vai falar. Deus fala com Paulo. A resposta chegou. Porém, ao invés de dar a Paulo o que ele pediu, a remoção do espinho, Deus lhe responde: a minha graça te basta. Como o apóstolo sabia de fato o que era graça, sabia o que era graça, ele teve uma compreensão sobre o que a resposta de Deus significava. Mas se eu e você não entendemos de fato o que é graça, um favor imerecido, aonde Deus, através desse favor, se manifesta na nossa vida, nos dando poder para superar as nossas fragilidades e vencermos, nós acharíamos que essa seria uma resposta inadequada. Deixa eu mostrar aqui. Nos dias que vivemos, uma resposta como essa não seria bem recebida por muitos de nós. Afinal, Paulo era um servo fiel, alguns diriam. Ele tem crédito no céu. Porque as pessoas hoje, para poderem se remeter a Deus, em suas orações, eles até dizem: Senhor, tu sabe quanto tempo eu te sirvo. Eu nunca me desviei, como se isso fosse alguma coisa que pudesse ser usada para poder forçar Deus a fazer alguma coisa em favor da pessoa. Isso é exaltação, gente. Quando eu oro dessa... Você não encontra nenhum salmista orando desse jeito na Bíblia. Você não encontra ninguém na Bíblia orando desse jeito. Só nós. Uma oração totalmente desalinhada à palavra de Deus. Está fora da Bíblia isso. Isso não tem nada... Ah, mas é meu jeito de falar. É um jeito de falar que não se alinha à palavra. O manual tá aqui, ó. Esse é o manual de instrução. Nós temos que seguir o que está na palavra. E aí as pessoas dizem: ah, porque eu sirvo a ti tanto tempo. E eu quero que o Senhor venha me honrar. Eu quero? Você quer? Você querer uma coisa, Deus obedecer o que você quer outra. Deus não vai obedecer, ele não é servo, ele é Senhor. Então até para falar com Deus nós temos que saber como vamos falar. Então alguém diria, preste atenção nisso aqui: Paulo era servo fiel, alguns diriam. Ele tem crédito no céu. Que crédito? A justiça de Cristo foi imputada sobre nós. Nós éramos condenados. Nós estávamos perdidos, sentenciados à morte eterna. E aí, através de Cristo, a morte de Jesus, quando nós aceitamos Jesus, nos unimos a Ele e somos perdoados do nosso pecado. O crédito, a justiça é imputada sobre nós porque o nosso pecado foi imputado sobre Ele. E aí agora eu digo que eu tenho crédito. Que crédito? Se o crédito que eu tenho não é por merecimento, é pela graça.
É um favor imerecido. É graça, 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 graça. Se é graça, eu não tenho mérito. Como é que eu tenho crédito no céu? Tem pessoas que dizem, Senhor, eu tenho crédito no céu. Eu oro, eu jejuo, consagro. Isso não é um procedimento bíblico de falar isso. Orar, jejuar, consagrar sim. Mas dizer que isso te gera um crédito no céu... Você não lembra do que Jesus contou sobre a parábola do fariseu e do publicano? Porque eu oro, porque eu jejuo, porque eu faço, aconteço. E aí Jesus diz, esse saiu justificado e aquele não. O fariseu desceu sem justificação nenhuma. O publicano, que para o fariseu era a ralé, um lixo, vamos usar assim, numa linguagem bem clara, desceu justificado porque ele disse, ser propício a mim, ó Deus, pecador. Reconhece sua posição diante de Deus. O fariseu não, orgulhoso. O fariseu quase diz para Deus, Deus, ó, tu tem muita sorte de ter um servo como eu, porque eu sou 10. Meu querido, a situação está caótica. Então alguns diriam, ele não tem crédito no céu? Outros diriam, ele dá sua vida pela obra e vive em oração e jejuns. E acrescentariam, como assim? O espinho não será removido? Deus não vai honrar Paulo? Eles perguntariam. Não, irmão, Deus tem que te honrar. Você tem pagado o preço. São falas dos nossos dias, falas inconsistentes, falas que não são bíblicas, falas que não se alinham à palavra de Deus. Imagine Ana chegando diante de Deus. Olha aqui, Deus, presta atenção, hein? Todo ano eu tô aqui, hein? Todo ano eu acompanho meu marido aqui. Tu tem visto o que Penina tá fazendo comigo, hein? Que essa seria a oração de muitos de nós nos dias de hoje. Tu tá vendo o que Penina tá fazendo comigo. Tu tá vendo, né, Deus? Tu tá vendo que isso não pode ficar do jeito que tá, não. Tu não pode deixar esse negócio desse jeito, não. Tu tem que tomar uma providência, Deus. Essa seria a nossa oração de muitos de nós hoje. Mas não, Ana não faz isso. Ana não ora reclamando do que Penina está fazendo. Ana não ora reclamando até mesmo da incompreensão do sacerdote, do sumo sacerdote Eli. Ana não reclama de nada. Ana só tem um propósito: orar e suplicar a Deus. Senhor, olha por mim. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Olha por mim. E aí a gente arrogantemente diria: o espinho não vai ser removido. Deus não vai honrar Paulo. Para todas essas e outras indagações que possam surgir, a resposta é pedido negado, a graça e a graça abundante. Pedido negado e graça abundante. Pedido negado e graça abundante. Paulo, não vou tirar o espinho, mas vou te dar graça. Paulo, não vou tirar o espinho, mas vou te dar graça. Paulo, não vou tirar o espinho, mas vou te dar graça. Mateus 26, 39. E indo um pouco adiante, prostrou sobre o seu rosto, quem? Jesus, orando e dizendo: meu Pai, Filho de Deus orando, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. O Filho de Deus também orou para não tomar o cálice, mas estava disposto a fazer a vontade do Pai. A vontade do Pai era ele tomar o cálice. O filho ora para não tomar o cálice. O pai queria que o filho tomasse o cálice. O filho está pronto a fazer a vontade do pai, mas o filho gostaria de não tomar o cálice. E o pai diz: vai tomar o cálice. Havia uma missão para cumprir e Jesus a cumpriu. Uma semelhança é que nem Jesus e nem Paulo tiveram o pedido atendido. Jesus foi para a sua morte na cruz e Paulo continuou a sofrer fisicamente pelo resto da sua vida terrena. Porque para ele não se exaltar, ele precisava passar por isso. Deus explica ainda para Paulo porque não vai tirar o espinho na carne. Nem sempre Deus explica, tá? Por exemplo, ele não explicou porque Jó passou por todo aquele sofrimento. E tem gente aí dizendo: ah, Deus primeiro complica para depois explicar. Jargão antibíblico. Não tem base bíblica. Vai ter gente que vai passar por coisas e nunca vai ter uma explicação do porquê passou por aquilo. É um jargão que não é bíblico. Por isso é antibíblico. Se não é bíblico, é antibíblico. Paulo recebe um não e ao mesmo tempo um conforto enorme, pois a graça de Deus, que é seu favor imerecido, sua bondade lhe dá poder para vencer as situações adversas diante de suas deficiências humanas. Então, Deus para Paulo explica, nem para todos
Deus vai explicar. Dizer que Deus complica, mas não explica, se torna algo antibíblico, porque nem sempre Deus vai explicar. É por isso que é antibíblico, tá? Mas Paulo recebe um não, mas recebe um conforto. A graça de Deus. Deus diz, a minha graça te basta, Paulo. Ô, irmãos, a graça de Deus, tudo é por meio da graça de Deus. Desde lá do Éden até a consumação, a graça de Deus está presente. A graça de Deus. Favor imerecido de Deus. Ela vai se manifestando de acordo com aquela situação, de acordo com a vontade de Deus. Mas a graça de Deus está presente. O cristão, depois que aceita Jesus, ele só consegue fazer o que ele faz para agradar a Deus por causa da graça. Você tem a sua parte de renunciar, mas você só consegue renunciar por causa da graça. Você vai ver os salmistas no Antigo Testamento orando, Senhor, me ajuda, não me deixa pecar, não me deixa ir pelo caminho dos pecadores. Ele vai orando, pedindo, porque ele sabe que ele precisa da ajuda divina, porque a natureza dele é tendente a fazer aquilo. Mesmo que eu e você não sejamos mais dominados pela nossa natureza pecaminosa, ela nos influencia ainda. O inimigo usa esse mundo para tentar nos influenciar, para tentar nos convencer a ceder e pecar contra Deus. Então a graça está ali. O Espírito de Deus está dentro de nós para nos dar força para dizer, não vou fazer. Há momentos que podemos ceder? Sim, mas não porque a graça falhou, e sim porque nós falhamos. Então quando alguém cede, quando alguém desiste, não é a graça que está falhando. Não é falta da graça. É a pessoa que falhou. Não é Deus. O problema não é Deus. O problema somos nós. Certo? Então entende isso aqui. Paulo recebe um não e ao mesmo tempo um conforto enorme, pois a graça de Deus, que é o seu favor imerecido, sua bondade, lhe dá poder para vencer as situações adversas diante de suas deficiências humanas. Existe aqui uma correspondência entre fraqueza e poder de Deus. A fraqueza aqui não fala de ser fraco porque vive cedendo ao pecado. Fala das limitações humanas. A fraqueza é limitação humana. Todos nós temos. Onde diante de situações como Paulo estava vivendo, dependia de muito mais ainda da graça de Deus. Nossa limitação humana depende da graça de Deus, mas Paulo, há situações que a graça precisa se manifestar, está ali muito mais abundante. Porque são situações muito difíceis. Ao receber a resposta, Paulo não se revolta. Não se sente abandonado por Deus. Não se comporta como um filhinho mimado que esperneia porque o pai disse que não fará o que ele pediu. E quantos de nós somos assim? Ah, tu não vai dar não? Então, não vou mais fazer. Não vou servir tua obra. Senhor, inclusive olha os votos que são feitos por aí. Senhor, enquanto tu não fizer, eu não faço isso mais. Eu não trabalho mais no teu reino, eu não faço mais a tua obra. Às vezes eu penso que perdemos o juízo. Perdemos o senso. Como é que você... Eu, quando comecei no Evangelho, há mais ou menos aí uns 33, 34 anos, eu comecei caminhando num lugar que eu ouvia muito ser dito o seguinte, por uma pessoa. Ela era uma irmã. Dizia o seguinte: irmão, é o seguinte, quando eu quero alguma coisa de Deus, eu vou lá e coloco Deus na parede. E ela ensinava isso. E nós crescemos no Evangelho ouvindo isso. E dava para colocar Deus na parede. Mas eu nunca senti no meu coração, eu nunca tive essa disposição desse jeito, essa atitude de fazer uma oração e dizer, Deus, olha só, ou tu faz. Porque era assim que ela dizia. Isso não entrou no meu coração. Depois, mais tarde, estudando a palavra, era uma igreja que pouco se ensinava as escrituras. Não se ensinava nada. Era mais orar, cantar e outras coisas, menos ensino da palavra. E aí eu aprendi que é impossível colocar Deus na parede. Que essa palavra, ela não é possível ser feita. Total ignorância ou também insensatez ou arrogância, porque ninguém coloca Deus na parede.
Deus é o Todo-Poderoso. Então, Paulo poderia ficar aborrecido. Deus, olha só, eu sou um homem. Eu recebi revelações, eu vi coisas inefáveis. E agora eu tô aqui com esse espinho, Senhor. E eu orei, o Senhor diz que graça? Não. O Senhor vai ter que tirar. Ou tu tira, ou acabou a obra na minha vida. Acabou. Eu encerro aqui o meu ministério. Tem gente ousado, malcriado, abusado, e tem coragem de querer falar assim com Deus. Só que existem casos. Presta atenção nisso aqui. Isso aqui é muito sério. Existem casos, não são todos. Não é com todo mundo que isso vai acontecer. E se alguém se levantar desse jeito e se negar dessa forma, pode ser que Deus use o mesmo método que ele usou com Jonas. Não de lançar você no ventre de um peixe, mas de deixar você entrar numa situação que vai te deixar numa situação tão difícil que no final você vai dizer: Senhor, sabe de uma coisa? Agora eu vou fazer. Mas você não disse que não ia fazer? Não, mas eu vou fazer. Você vai fazer? Vou, eu vou fazer. Eu vou, Senhor, agora eu vou fazer. Por quê? Porque a situação Deus vai usar para te quebrantar, para te moer, para te quebrar e para mostrar que Ele é o olheiro. E você é o vaso de barro, como eu também. O apóstolo, então, faz uma afirmação surpreendente. Aí agora é a parte B do versículo. Primeiro, Deus diz: a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Agora Paulo vai dizer: de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Ele vai se gloriar na fraqueza, e ele vai dizer por que ele se gloria na fraqueza. Porque nele vai habitar o poder de Cristo. Paulo diz que muitíssimo alegre vai se gloriar nas fraquezas. Porque de boa vontade é muitíssimo alegre. Como é que alguém vai se alegrar na fraqueza? Paulo se alegra. Eu já mostrei que fraqueza não é pecado. Fraqueza são as fragilidades. Tudo que ele estava passando por amor a Cristo, porque eram sofrimentos por causa de Cristo, por causa das revelações, não era sofrimento porque tinha feito alguma coisa errada, não era sofrimento porque é ser humano, é sofrimento por causa da obra de Cristo. Servia para que o poder de Cristo habitasse nele. O verbo habitar aqui traz a ideia de Deus habitando no meio do seu povo no tabernáculo. Se manifestando ali no tabernáculo. É por isso que reconhecer nossas fragilidades humanas nos leva a depender exclusivamente de Deus e assim por meio da sua graça, seu poder se manifesta. Agora Paulo compreende a resposta de Deus. Quando você reconhece a sua fragilidade, quando você reconhece as fraquezas, quando você reconhece as suas deficiências, você vai se aproximar mais de Deus dessa forma. E aí o poder de Deus pode se manifestar na sua vida. E eu vou contar um testemunho meu. Não vou contar de ninguém, não. Vou falar meu. Uma vez, eu iria pregar. Eu fui pregar. Eu me preparei. E eu orei naquela semana. Eu jejuei, se não me falha a memória, mais de uma vez. E eu me preparei e pensei. Estudei. Isso já tem muitos anos. Estudei. E aí fui pensando o seguinte: Deus vai operar porque eu me preparei, Deus vai me usar porque eu me capacitei, eu tô pronto, eu tô preparado, eu tô consagrado, e hoje Deus vai fazer, e hoje Deus vai falar, e hoje Deus vai acontecer. Porque eu me consagrei. E fui. E preguei. E confesso que durante a pregação senti um peso muito grande. E confesso que quando a pregação terminou, eu me senti totalmente abatido. Eu me senti totalmente assim. Eu penso que a mensagem não foi nada boa. Tô falando eu. Porque é assim que eu me vi. Eu me vi ali destruído. Arrasado. Não aconteceu nada fora do comum. Eu preguei normalmente. Mas eu saí do púlpito do jeito que eu estou dizendo para vocês. Dessa forma. Humilhado. E aí Deus me fez compreender uma coisa. Eu fui pregar confiando na consagração da minha oração, do meu jejum.
mas não no poder de Deus através da sua graça. E aqui que está o problema. Não tem nada de errado em você orar. Não tem nada de errado em você jejuar. O errado é você confiar no jejum e na oração e na consagração sua e esquecer que quem manifesta é o Senhor, o seu poder. E Ele o faz por causa da graça. Se eu oro, é porque a graça está presente. Se eu jejuo, é porque a graça está presente. Se eu aceitei Jesus como único e suficiente Salvador, foi através da graça de Deus. Se Deus removesse a sua graça, eu me voltaria para aquele homem anteriormente sendo, fazendo tudo de errado que Deus não queria, que é pecado contra Ele. Então eu aprendi uma lição. Não é a minha consagração, não é o tempo que eu passo estudando, eu não vou confiar nisso. Eu vou agradecer a Deus e dizer, Senhor, se eu estou estudando, é pela graça. Se eu consigo orar, é pela graça. Se eu jejuo, é pela graça. É tudo pela Tua graça, Senhor. É a Tua graça que se manifesta. Então eu tenho uma experiência minha. E dali para frente, nunca mais eu confiei no jejum, na oração, na minha consagração. Eu confiei no Senhor, através da sua graça, através do seu poder. E o apóstolo pôde entender isso. Paulo compreende isso. 3. Paulo compreende a solução de Deus, versículo 10. Ele tem alegria em sofrer por amor a Cristo, parte A do versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Tudo isso que ele está falando é por amor a Cristo. É algo que vem por causa dele servir a Cristo. Paulo faz uma declaração usando um resumo de seus sofrimentos. Ele compreende que esses sofrimentos, que incluem o espinho na carne, fazem parte de tudo que ele passou, passa e terá que passar para cumprir o ministério que recebeu de Cristo. Afinal, Jesus nunca deixou ele enganado. Atos 9, 15 e 16. Disse-lhe, porém, o Senhor para Ananias, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis. Olha, Paulo ia falar para reis. Quem fala para reis não é uma pessoa qualquer. Ele vai falar para reis, vai, dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer, sofrer pelo meu nome. Paulo coloca de forma mais detalhada seu sofrimento no que nós vamos ler a seguir. Então ele faz um resumo aqui em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10, parte A. E ele vai fazer algo mais detalhado em 2 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. Mas Paulo sofria por causa do ministério que Deus o chamou para realizar. De acordo com o ministério que Deus tenha na sua vida, o sofrimento vai ser mais árduo. Se prepare. Não tem saída. É isso mesmo. Se você quer ver o poder de Deus se manifestar, você vai ver também o sofrimento acontecer. Porque o mundo vai se opor, o inimigo vai se opor contra a sua vida. 2 Coríntios 11, 23 a 28, olha o que diz. São ministros de Cristo. Paulo se defendendo mais uma vez. Falo como fora de mim. E eu ainda mais em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que eles em prisões. Por que Paulo está dizendo isso? Ele está falando isso para os cristãos de Corinto, da igreja de Corinto. Porque eles estavam enaltecendo os outros apóstolos, os outros que se diziam apóstolos, que nem eram só aqueles que andaram com Cristo. Pedro, João, Tiago, não era só esses. Ele estava falando também de outros que tinham vindo. E Paulo está dizendo, são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. E eu ainda mais. Aí Paulo mostra suas credenciais. O que ele faz na obra. Trabalhos, muito mais em açoites, muito mais do que eles em prisões, muito mais em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1, 3 vezes fui açoitado com vara, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagem muitas vezes, em perigo de rio, em perigo de salteadores, em perigo da minha nação, em perigo do gentio, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome. Paulo passou fome por causa do amor de Cristo, por causa do Evangelho, em sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez, não tinha como se agasalhar. Lembra dele preso na prisão Marmetina,
Timóteo, capítulo 4, que ele diz, quando vires, traze a capa, porque ele estava vindo o inverno e ele sentiria frio. Paulo estava preso numa prisão onde havia apenas um buraco, debaixo da rua, havia um buraco onde a luz do sol entrava, do dia, a claridade. Paulo passou por tudo isso. Não foi fácil a vida de Paulo. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado das igrejas. Então ele tinha também preocupações internas. Devemos considerar que se Deus nos chamou para uma grande obra, enfrentaremos grandes sofrimentos também por amor a Cristo. E por isso dependemos unicamente da graça de Deus. Se Deus te chamou para realizar uma grande obra, maior será o seu sofrimento. Você precisa entender isso. Não há como Deus fazer grandes obras através de você se não houver sofrimento. Junto da glória vem a dor. Junto das revelações vieram o espinho. Entenda isso. Vieram todos os problemas também além do espinho. Porque Paulo tinha um espinho, mas tinha outros problemas. E Paulo tinha que continuar fazendo a obra de Deus com aquele espinho que o atormentava. Quem sabe existe uma coisa que aconteceu na sua vida que te faz olhar para si e você se sente totalmente limitado. Mas você está ali, fazendo a obra do Senhor. E aquilo serve para poder você não se exaltar. Não se achar melhor do que ninguém. Quem sabe? Quem sabe? Alguma coisa que aconteceu na sua vida. Eu não vou aqui classificar o espinho como sendo esse marido que te traz problema, essa esposa que te traz problema, esse filho, essa situação, alguma coisa na igreja. Talvez alguém queira ampliar o espinho e colocar, dizendo que é isso. Talvez não. Mas o espinho será sempre alguma coisa que vai fazer você olhar para dentro de si e causar dor em você e faz você refletir e pensar: eu estou aqui pela graça, porque realmente eu não mereço. E aquilo fazia Paulo se humilhar. Então o espinho vai estar ligado a isso. Não é qualquer problema, não é qualquer situação, mas alguma coisa que aconteça na sua vida e aconteça constantemente, que te faz refletir e lembrar que você só está na presença de Deus, se você só está na posição que você está, por causa da graça de Deus. Pense nisso. Talvez você seja uma pessoa que possa realmente ter algo que poderia ser classificado como um espinho. Não é um mensageiro de Satanás como Paulo, mas algo que traz uma dor sobre você. E não é algo que traz dor sobre você por ser humano. Não é algo que traz dor sobre você porque tomou decisões erradas, fez alguma coisa errada e está colhendo as consequências no sentido de um erro. Mas é algo que você, na obra de Deus, algo que tem a ver com as coisas de Deus. Quem sabe? Pode até ser alguma coisa que você cometeu um erro. Poderíamos ilustrar, de repente, alguém que servia a Deus. Às vezes estava sempre dizendo: irmão, sirva a Deus há tantos anos, tenho sido fiel, e de repente no meio do caminho se desviou. E aí Deus vai lá com a sua grande mão, sua grande misericórdia, vai lá atrás de volta. E agora vem aquela pessoa que muitas vezes se vangloriava: eu sirvo a Deus há tantos anos e nunca me desviei. E agora ele volta e ele não pode mais usar essa fala, porque agora ele se desviou, ele desfazia de quem às vezes não se firmava na presença de Deus. Estou usando aqui um exemplo. E agora todas as vezes ele se lembra e ele diz: Senhor, só estou aqui pela tua graça. E nunca mais ele vai usar aquela palavra, ele vai levar isso pelo resto da vida dele até o final. Isso está ligado à obra de Deus. Tá entendendo? Eu dei aqui um exemplo para você entender. E aquilo vai fazer ele, o acontecimento faz com que ele não venha mais se exaltar. E ele não tem como dizer mais que ele nunca, porque ele se desviou. Ele aprendeu a estar fraco, ele aprendeu que estar fraco é ser forte. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, aí ele termina, né? Ele falou a primeira parte, agora a última parte. Porque quando estou fraco, estou forte. Sou forte. Sou forte. Aqui lembramos de Filipenses 4,13. Posso todas as coisas, tudo posso, naquele que me fortalece. Um texto que não trata de conquistas, de coisas materiais, e sim de suportar tudo que ele tivesse que passar por amor a Cristo. Paulo entendia o seguinte: circunstâncias favoráveis, abundância. Eu continuo em Cristo, eu continuo sendo a mesma pessoa. Circunstâncias desfavoráveis,
eu continuo em Cristo, eu continuo sendo a mesma pessoa. Tudo posso naquele que me fortalece. A conclusão chega a seu final com uma nota de triunfo. Pois quando estou fraco, então sou forte. Ele reitera o que escreveu no início desse versículo, a saber, que ele se deleita nas fraquezas por amor a Cristo. Todas as coisas são realizadas por meio de e por amor a Cristo, para que ele, Cristo, possa receber toda a glória. Então ele se deleita nas fraquezas, ele se gloria em poder passar tudo isso porque é por amor a Jesus. E às vezes, você lembra dos apóstolos em Atos? Apanharam, saíram e se alegraram. Então eles estão se deleitando naquele momento de dor, não em si de ter apanhado, mas sim de ter apanhado por causa do nome de Jesus. É aqui que está a questão. Entenda, se você está sofrendo por causa do nome de Jesus, não se revolte. Não queira vingança contra as pessoas que estão se levantando contra você. Jesus disse, alegrai-vos porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós nas bem-aventuranças, Mateus capítulo 5. E às vezes nós queremos nos irar, nos aborrecer. Paulo pensa diferente, Paulo entende diferente. Paulo se gloria, se alegra. Estou sofrendo, tem oposição, tem gente querendo me ver caído, tem gente que se aborrece por causa do meu ministério, por causa do meu chamado, por causa da obra que Deus tem. Paulo se alegra nesse sofrimento. Por quê? Porque isso prova que ele está sofrendo por amor a Cristo. O sofrimento é por amor a Cristo. E ele tem a graça de Deus. Você gostou do conteúdo desse vídeo? Então compartilha na sua rede social. Dá o like aí. Não esquece de dar o like. Comente da onde você está assistindo e o que você achou desse Expondo as Escrituras, tá bom? Também se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Não deixe de fazer isso, porque isso é importante. Clube de membros do canal do Pastor Mário Luna. Tenha vários benefícios e baixe tudo em um único lugar. PDFs dos resumos e slides da EBD, slides em PowerPoint da EBD e PDFs do Expondo as Escrituras. Clique no link na descrição do vídeo e assine. E temos uma novidade, a pedido, formas de pagamento Pix, boleto e cartão. Essa é a área de membros onde você vai baixar tudo num único lugar. Seja membro e ganhe todos esses benefícios. Programa Expondo as Escrituras. Apresentação: Pastor Mário Luna. Eu deixei mais uma vez aí o Seja Membro, o link tá aqui na descrição, caso você queira baixar tudo num único lugar e aproveitar e semear no meu ministério de ensino, fique à vontade. Talvez você diga, pastor, eu não tenho como. Ore por mim, pela minha menina princesa, minha esposa Ângela, Manhãs Luna. Nós recebemos a oração de bom grado, porque nós precisamos muito da ajuda em oração. Se você não pode semear no ministério de ensino, semeie com oração, também é muito válido, tá bom? Conclusão. Na exposição bíblica de hoje aprendemos que por causa da grandeza das revelações, Paulo recebeu um espinho na carne que o levou a aprender que através de reconhecer suas fragilidades em meio aos sofrimentos por amor a Cristo, ele podia contar com a graça de Deus e assim se colocar na dependência dele para que o poder de Deus se manifestasse. Você entendeu que servir a Deus envolve dependência total dele e que quanto menos contarmos com nossas forças, mais Deus poderá operar através de nós? Força, eu faço, eu aconteço, eu sou, é a minha oração. Não, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que fazer, mas você lembrar que só faz por causa do quê? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Lembre-se! Quanto mais você se humilhar, quanto mais você reconhecer ao Senhor, o poder de Deus vai se manifestando através da sua vida. Mas se você é uma pessoa que se levanta contra tudo e contra todos por causa dos sofrimentos, por você ser um cristão, você está na contramão do propósito de Deus. Saia desta mensagem refletindo sobre o seu comportamento, se está alinhado ao que Deus quer, ou se você está seguindo o seu próprio rumo, porque a palavra de Deus é na sua oração. Talvez você esteja orando muito para uma situação mudar,
Mas a resposta de Deus agora para você e eu nem estou dizendo que seja um espinho na sua vida, mas de repente a resposta de Deus para você nesse momento a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito agradecido sou eu por poder me permitir aprender lições importantíssimas em relação ao sofrimento de Paulo e o que isso tem a ver com a nossa vida. Que possamos entender o sofrimento de uma forma diferente e que nós possamos, Pai querido, contar a todo momento com a Tua graça. Porque mesmo sendo afligido por um espinho na carne, aonde ele se sentia esbofeteado e ainda orando, pedindo que tirasse, e a tua resposta sendo: a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, o apóstolo se rende à tua vontade e diz que sentiria prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas perseguições por amor a Cristo. Ele entende que o evangelho que ele levava, a obra que ele realizava, traria sobre ele dor, angústias, sofrimentos, mas que a graça do Senhor estava sobre ele e que se ele tinha que se gloriar, ele se gloriaria nas fraquezas, nas injúrias, nas perseguições. Porque quando ele se sentia fraco, aí ele estava forte. Que a tua boa mão se manifeste também na nossa vida da mesma maneira, com a tua graça, em nome de Jesus. Eu quero deixar para você aqui uma recomendação de vídeo e que o Senhor continue abençoando a sua vida, a sua família e até o próximo Expondo as Escrituras.